Olá, eu estou aqui para compartilhar algumas estratégias que eu tenho utilizado em sala de aula em relação à resolução de questões. Em especial, hoje eu vou falar sobre a avaliação de aprendizagem em processo. É a AAP, que é aplicada em toda a rede estadual de ensino. O objetivo desta avaliação é identificar o nível de aprendizagem dos alunos e buscar, com o resultado, estratégias para melhorar a qualidade do ensino. Eu tenho buscado como plano de ação a devolutiva dessa prova e vou mostrar a você, aluno, como se deve de fato ler para poder compreender melhor não só os textos e a prova, mas sim aquilo que o enunciado pede para você. Vou mostrar também os distratores, ou seja, aquelas palavras, expressões ou pontuação que tornam algumas alternativas incorretas. E vou mostrar a você, professor, como é que eu faço isso dentro da sala de aula e como que eu utilizo esse instrumento como um objeto de estudo, de desenvolvimento de habilidades e de reconhecimento de cada conceito, conteúdo e importância dada em sala de aula para que eles possam de fato aplicar. Os resultados que eu tenho tido são os melhores. Os alunos já têm conseguido observar e dar importância para a leitura, principalmente nesse momento de avaliação. Eles têm conseguido fazer com mais tranquilidade essa prova e as notas também têm aumentado, gradativamente, é claro. Vamos ver então na prática como é que fica isso? Bom, vamos lá. Essa daqui é a AP. Avaliação de aprendizagem em processo, língua portuguesa, 8º ano, primeiro bimestre de 2018. Na capa encontra-se o gabarito, aquele que os alunos devem preencher. A prova é composta por 12 questões de múltipla escolha. Então vamos ver como é que é essa prova. Aqui eu já fiz algumas observações, vocês podem verificar os destaques, os grifos, que nós devemos observar durante a leitura da prova e também encontrar as respostas para as questões subsequentes. O primeiro texto, ele está relacionado às questões 1, 2 e 3, ok? Nós temos um título que é intrigante e está muito relacionado ao cotidiano dos nossos alunos, então, viciado em celular, descubra se você tem nomofobia. Nomofobia aqui já se trata de um vocabulário muitas vezes desconhecido por eles, que não é comum, mas é importante já trabalhar também o significado dessa palavra e tentar entender num contexto, apesar do texto trazer o significado. Na sequência, nós temos uma imagem, e é muito importante a leitura de qualquer imagem. Peça para os seus alunos observarem, observe-se com eles, destaque aquilo que eles podem ler de fato, né? Observamos aí um homem desesperado, então no seu semblante é possível observar isto, ao tentar alcançar um aparelho celular. Parece que está o caos, o mundo acabando, mas ele está ali tentando se aproximar do aparelho. Bom, na sequência nós vamos observar aqui no segundo parágrafo já a definição da palavra nomofobia. Nomofobia é o medo ou sensação de angústia que surge quando alguém se sente impossibilitado de se comunicar sem seu aparelho celular. Isso é preciso estar em destaque na prova. Já coloquei uma observação aqui também, que ela está relacionada à questão 1 e justifica a alternativa B como correta, ok? Na sequência, nós temos aqui, lá no parágrafo 7, a justificativa da alternativa A como incorreta, que são os distratores que eu falei na apresentação desse vídeo. Em outra pesquisa, 22% dos 1.500 franceses entrevistados disseram que era impossível ficar por mais de um dia sem celular. Vocês vão entender já já o porquê desse grifo e essa observação que eu fiz aqui. A segunda parte do texto, ele traz problemas, inquietações em relação aos problemas ocasionados pela nomofobia. Eu destaco aqui a questão 2, que percebe-se o afastamento físico. Vou entender também já já. Vamos lá. O segundo texto, que se relaciona ao primeiro, também está trazendo o tema nomofobia, em que o recruta 0, né, os dois companheiros estão num acampamento e um pergunta: por que você escolheu esse local? Não há água, não há árvores, não há vista. Ou seja, para um não tem nada, para outro tem o que é mais importante. Tem a melhor recepção para o celular. Então, o desespero mesmo e a necessidade de ter um sinal de para o seu aparelho celular. Bom, a primeira questão, o que é importante? Destacar. Ela está relacionada apenas ao texto 1 e pede para identificar o que informa nesse texto 1. E o que ele informa? Como eu já destaquei anteriormente, a nomofobia é o medo ou angústia de não poder se comunicar com o celular. Está lá justificado no segundo parágrafo.
O que desqualifica, ou quais são os termos que são os distratores da alternativa A? Ó, os franceses entrevistados. Não são todos os franceses, e aqui generaliza. São apenas 22% deles, como eu já mostrei lá no texto. Alternativa C, o uso de celular destrói a comunicação. Ele não diz que destrói a comunicação, o texto não informa isso, inclusive, porque a comunicação, ela existe. Na questão D, ele fala: a nomofobia é a doença que atinge as pessoas usuárias de aparelhos. Primeiro, ela não é a doença, ela é o medo, a angústia de ficar sem o celular. E não são todas as pessoas usuárias dos aparelhos, né? São algumas, as que estão teoricamente viciadas nele. Então, conseguimos identificar aqui. Esta questão é de informação explícita, então é uma questão também mais simples e mais fácil de identificar. Mas para um leitor desatento, se não observar essas informações no texto, se não destacar tanto o enunciado quanto essas características que são obtidas na leitura, pode realmente errar a questão. Na questão 2, ainda relacionado ao texto 1, o enunciado diz assim: percebe-se que a nomofobia, então ainda em relação ao termo, causa o distanciamento físico entre as pessoas. Está lá no 11º parágrafo e a gente consegue compreender isso. Se a gente voltar para cá, ó, por exemplo, o caso de Carla Campos, mãe do aluno tal, ela usa o celular para ter conversas sérias com seu filho, dizendo que ele não a escuta de outra forma. Então aqui é bem possível se perceber que eles estão se afastando fisicamente, em que mãe e filho se conversam pelo celular. Então, eu já desqualifico essa questão. Na C, ajuda as pessoas a entender e acompanhar o mundo virtual. A nomofobia não ajuda, né? Já vimos qual é a definição dela, tá bem claro. Então, esse ajuda aqui é um distrator. D, prejudica a habilidade das pessoas se comunicarem. Ela não prejudica a habilidade, mesmo porque as pessoas se comunicam. A comunicação existe, ela não perde essa habilidade, mas se comunica de uma forma diferente, ok? Nessa questão 2, a habilidade é inferir a informação implícita. Por isso que precisa observar. Mas percebam que na medida que eu consigo destacar muitas questões e fazer uma boa leitura da questão 1, a 2 fica mais simples, mais tranquila. Já na questão 3, ela pede para relacionar os dois textos, 1 e 2, ó. Qual é o assunto que eu encontro nos dois? Já sabemos, na primeira leitura, que era a nomofobia. Essa habilidade de estabelecer relações. Qual que é a resposta certa? A D, ó. Falar de pessoas que não conseguem ficar longe de celulares. Então, isso está bem claro, né? No segundo quadrinho também, a fala justifica esse ato. Por que não pode ser A? Procurar a companhia de amigos. Se eu tenho um afastamento físico e fico no celular, é óbvio que eu não vou procurar uma companhia de amigos, né? Ó, para se afastarem do mundo virtual. Não, eles estão muito imersos no mundo virtual. Buscar um lugar com poucas coisas e ficar longe das redes sociais. Jamais, eles não querem ficar longe, eles estão grudados nas redes sociais. Totalmente oposta a essa questão. Retratar pessoas que usam o celular e redes sociais nas emergências. Eles não usam nas emergências, eles usam o tempo todo. Então, essas 3 ações são ações contrárias de um nomofóbico. O próximo texto é um anúncio publicitário e ele é a base para as questões 4 e 5. Ele fala aqui, ó, todo material reciclado merece uma segunda chance. No corpo do texto que eu já destaquei, quais são as informações importantes? Ele diz, com as novas lixeiras para coleta seletiva nas estações, você pode dar destino correto para os materiais recicláveis, aquele que você carrega dentro do metrô. Então, ele vai conversando com o seu interlocutor, ele fala, faça a sua parte, colabore. Então, cada um faz a sua parte, é isso que ele quer dizer, ok? Destaquei aqui também os marcadores, né, importante, está falando do metrô. Aqui, a pergunta é, o texto é destinado, ou seja, para quem? Eu vou identificar o público-alvo. Quem é que carrega os objetos, ok? São os usuários do metrô. Por que não pode ser a A? Os funcionários da limpeza, eles já recolhem o lixo.
Não é para eles essa informação. E ele ainda diz, faça a sua parte, colabore, e além dos outros materiais que você carrega dentro do metrô. Quem é que carrega? É o funcionário da limpeza? Não. São os responsáveis pela campanha? Eles são apenas responsáveis. Eles trazem a intenção de conscientizar o seu interlocutor aqui. São os fabricantes das lixeiras? Não. Eles apenas fornecem as lixeiras que foram fabricadas e estão aqui, ó. Então não é para eles. O que eu preciso? Observar, isso aqui também é conhecimento de mundo, mas a partir do próprio texto a gente já consegue responder a questão, ok? Na questão 5, reconhecer aspectos linguísticos. Então aqui a gente tem aí a questão mais voltada para o microtexto. Assinale a alternativa em que a forma verbal, então eu preciso destacar que eu estou falando aqui do verbo, agrifado, ok? Está indicando uma convenção estabelecida para a sustentabilidade do planeta. Qual é a forma verbal em destaque que garante essa sustentabilidade do planeta? A questão correta é a C, ó. Todo material reciclável, já está relacionado reciclável com sustentabilidade, merece uma segunda chance. Então, o que eu faço na segunda chance? Eu reciclo. Eu volto com o material, né? É o fazer de novo. Então, está totalmente voltado para a ideia de sustentabilidade, de reciclagem. Porque não pode ser, pode dar destino correto para jornais, revistas, garrafas, blá, blá, blá. Pode ou não. Qual é o destino correto? Não dá para saber que eu estou tendo uma ação aqui de sustentabilidade. A mesma coisa acontece no B, ó. Descarte o seu lixinho do dia a dia no local adequado. Isso aqui é o lixo orgânico, é o lixo comum. E onde que eu vou jogar? Qual é o local adequado? Ok? Depois na D, descarte o seu lixinho do dia a dia, mesma coisa, ó, no local adequado e colabore. Vou colaborar como? Com o quê? Com quem? De que maneira? Não está claro, não está declarado, ok? Que eu estou tendo uma convenção, algo que é para todos, pensando numa sustentabilidade, ok? 7, 8 e 9, ele tem o título Bactéria de Estimação. O próprio a palavra estimação e a imagem, ela já sugere um público infantil e é preciso observar isso. O que eu destaquei aqui é, já viu uma colônia de bactérias? Quer ver? Vamos criar bactérias. Então, ele já traz aí uma receitinha do que se deve fazer para criar algumas bactérias. Então, a primeira parte são algumas, vamos dizer assim, alguns ingredientes daquilo que eu vou precisar para criar essas bactérias. A parte 2 são as instruções. Como eu devo fazer? Bom, aqui tem algumas informações também da parte 3, mas eu já volto em seguida. Bom, vamos lá. Na questão 6, o enunciado diz assim: o texto Bactéria de Estimação foi escrito para crianças. Por isso que eu destaquei tantas informações lá no texto que direciona o público e essa linguagem mais infantilizada. Não pode ser para os cientistas, não tem termos científicos. E nós estamos falando que é uma receita, né? Não é um texto científico, não é um texto técnico. Não foi também direcionada para professores. A linguagem também é informal. E também não foi para os pais. É uma receita para crianças, como eles devem fazer. Na questão 7, o texto informa. Então, está pedindo aí para verificar qual é a informação que o texto traz. Ele traz, alimentos mal armazenados favorecem o crescimento de bactérias. Está lá na parte 3, que eu vou voltar um pouquinho agora. Olha aqui, O mesmo acontece com o nosso corpo sem higiene. Ele é uma ótima moradia para as bactérias que causam doenças. Então, lave bem as orelhas, os pés, blá, blá, blá. Ok? Essa questão aqui, ela vai responder a 9. Aqui, responde a questão 7, B. E ainda justifica a questão 7A, a multiplicação de bactérias. Então, aqui tem muita informação importante na segunda parte do texto. E a fonte vai confirmar todas essas hipóteses. Olha lá. Ciência hoje das crianças. Bactéria de estimação. A fonte, ela confirma várias hipóteses que foram levantadas ao longo da leitura do texto. Ok? Bom, o que mais nós temos aqui?
o caldo de carne com a gelatina são meios para eliminar as bactérias. Não, não, não. Elas multiplicam, ela serviu como ingrediente, na verdade, para a bactéria. Por que não pode ser a C? Olha, as bactérias são capturadas com cotonetes. Não são capturadas, são procedimentos para criar, para proliferar as bactérias. Eu capto algumas coisas e coloco de acordo com os ingredientes, ou seja, com os reagentes, né? E por que não pode ser a D? As bactérias podem ser vistas no ar. Elas não podem. Existem no ar, existem no solo, no corpo, tá lá no texto. Mas para vê-las foi preciso criá-las, ou seja, ninguém conseguiu observar. Essa é uma localização de informação explícita também no texto, por isso que eu destaquei tantas coisas. Na questão 8, as partes 1, as partes 2 constituem uma receita. Ele já afirmou. Então, o que eu preciso saber aqui? Eu preciso observar as características do gênero receita. A parte 1 eu já vi e já sei que são os ingredientes. E a parte 2 é o como fazer. Bom, qual é a resposta? A. Os ingredientes e as instruções para obter uma colônia de bactérias. Por que não pode ser a B? Olha, crianças fazendo uma experiência. Não se trata de uma experiência, se trata de uma receita. Na C, imagens mostrando como preparar uma experiência com bactérias. Não são imagens que mostram isso. É um texto verbal que mostra, na verdade, a receita de como criar bactérias, ok? E por que não pode ser a D? Relato. Nós estamos falando de relato, estamos falando de receita. Então, eu preciso me atentar a essas características. Então, o tempo todo, experiência, relato, ele tenta mudar o caminho do meu gênero textual. Não se trata de relatar uma observação, o que poderia acontecer após uma experiência. Então, um relato eu faço posteriormente, ok? Na questão 9, também é inferir uma informação implícita, por isso que eu preciso estar mais atento. Ó, após a leitura, percebe-se uma associação. O que é associado? Eu associo a instalação das bactérias no corpo humano com a falta de higiene. Eu mostrei lá na parte 3. Então, se você não tem higiene, né, se a sua higiene é comprometida, você muito provavelmente aí está criando bactériazinhas. Por que não pode ser o crescimento das bactérias no corpo com o consumo de gelatina? Ah, legal, vou consumir gelatina e no meu corpo irão crescer bactérias. Observem isso. A hospedagem das colônias de bactérias com higiene do corpo. Legal, eu tenho a higiene, então eu vou ser um hospedeiro para as bactérias. Não, cara pálida, com a falta de higiene, não com a higiene. O aumento das bactérias com a ingestão de receitas saudáveis. Ah, legal, faz super sentido, né? Eu tenho hábitos saudáveis, então eu vou aumentar as bactérias do meu corpo. Observem que tudo isso está no texto, está no conhecimento e na atenção que eu tenho de ter na minha leitura. As questões 10, 11 e 12, as três últimas, estão relacionadas a dois textos. O primeiro, Feijoada Completa, que é uma canção de Chico Buarque, e a segunda, que é o texto 2, uma receita aqui de feijoada completa. Então, observem que o tema já está totalmente relacionado e estão associados, ok? Vamos para as perguntas. Questão 10. Assinale a alternativa em que o leitor do texto 1, atenção, texto 1, é aconselhado a realizar a ação indicada pelo verbo. Opa! Aconselhamento, lembra do que nós estudamos em sala? Os verbos no modo imperativo também aconselham? Então, observem isso. O que o texto 1 vai aconselhar? Qual é o verbo que vai mostrar isso para mim? Ponha os pratos no chão. E o chão está posto. Olha, faça isto. Ponha os pratos, ok? Por que não pode ser a B, ó? Tô levando uns amigos para conversar. O aviso de uma ação é o que eu vou fazer, né? O que eu estou fazendo, na verdade, tem um gerúndio aí. Eu estou levando. Eu não estou aconselhando nada. Não estou aconselhando uma ação, ok? Eles vão com uma sede de anteontem, a mesma coisa. Eu estou trazendo aqui uma informação. Eles vão com uma sede. Fique atento aí. Não estou aconselhando nada. Faça um bom refogado, que é para engrossar. Nós temos um verbo de ligação aqui. E ele vai, na verdade, explicar a ação anterior. Olha, faça um bom refogado, que é para engrossar. Então,
O refogado vai engrossar aquilo que se espera da feijoada, ok? Na questão 11, o texto 2, aí já estou falando do segundo texto, eu preciso estar atento aqui também para não errar. Quais são as partes essenciais? Puxa, o segundo texto é uma receita. Então, se é uma receita, ó, trata-se de uma receita culinária. Observar as características do gênero. Se eu estou falando de uma receita, eu tenho relação de ingredientes e as instruções de como preparar a feijoada. Tenho dúvida, volto no texto. Né? Por que não pode ser imagens dos ingredientes e instruções de como prepará-los? Não são partes essenciais essas duas juntas, ok? Instruções, sim. Porém, imagens não. Pode acontecer como não. Nem toda receita tem uma imagem. Relação dos ingredientes e o tempo calculado. O tempo calculado ele faz parte das instruções, faz parte de uma informação, mas não é a parte essencial. Imagem dos ingredientes e quantidade certa. A imagem, eu já comentei, mesmo distrator da A, e a quantidade certa está inserida nos ingredientes, ok? Então, é importante observar que a imagem é apenas ilustrativa nestes casos e não são tidas como partes essenciais, cuidado, apesar delas existirem. E a última questão, também relacionada ao texto 1 e 2, ela pergunta assim, o que os dois textos têm em comum? Então, nós precisamos o quê? Comparar os dois textos. O que eles têm em comum? Orientar o preparo da feijoada. Isso está presente nos dois textos. Incentivar o consumo frequente de feijoada não está incentivando. Primeiro que um está dizendo como fazer a feijoada para receber os amigos e o segundo, na verdade, traz aí a receita. Divulgar um prato culinário. Não está divulgando, não é um texto de divulgação. Ensinar como receber os amigos. Não está ensinando, mas há uma referência apenas no texto 1. Né? Como que eu vou receber meus amigos? Vou fazer uma feijoada e como que deve ser a feijoada? Então, esta última questão está relacionada apenas ao texto 1. Mas eu preciso relacionar aos dois, ok? Então, é importante observar aqui também as características do gênero textual. Assim, fica uma prova mais fácil, mais tranquila. Então é isso, compartilhei aqui com vocês como eu faço com os meus alunos em sala de aula, essa retomada de prova, as questões que eles precisam ficar atentos, a leitura cuidadosa, os grifos das expressões, palavras importantes, dos enunciados, quais são os distratores, e isso tem dado certo comigo e eu espero que dê certo com vocês também, por isso que eu fiz questão de compartilhar, e para os alunos que estão assistindo esse vídeo vão conseguir também ter um olhar diferenciado. E compartilhem aí se vocês gostaram para ajudar os amigos e os colegas de trabalho e também deixe suas sugestões, comentários e outras dicas para outras pessoas.